Vamos lá. O texto da questão diz o seguinte: dois vetores de mesmo módulo formam entre si um ângulo de 120 graus. Nestas circunstâncias, pode-se dizer que o módulo S do vetor soma é dado por qual dessas opções? Bem, pessoal, essa questão eu coloquei aqui para a gente resolver para falar de uma lei que é chamada lei dos cossenos, que é muito útil para a gente somar vetores, principalmente pela regrinha do paralelogramo, tá bom? Muito bem. A questão está falando de dois vetores que possuem o mesmo módulo entre si e formam um ângulo de 120 graus. Dizer que tem o mesmo módulo não significa dizer que são vetores iguais. E não são, porque eles não são vetores paralelos. Eles são vetores que formam um ângulo de 120 graus. Então, eu posso falar de dois vetores que têm o mesmo módulo. Então, eu posso me referir ao vetor V1, vetor não, né? V1, pronto, vetor. V2, que são diferentes, mas que possuem o mesmo módulo. Então, eu posso dizer que o módulo de V1 é igual ao módulo de V2, que é igual a V. Então, são vetores diferentes que possuem o mesmo módulo, tá vendo? E aí eu posso colocar já na sua tela um desenho que eu fiz da disposição desses vetores aí, ó. Então, são dois vetores que estão formando entre si um ângulo alfa, e esse ângulo alfa, o problema diz para a gente que esse alfa é de 120 graus. Então, dois vetores só serão iguais quando eles forem iguais em módulo, direção e sentido. A direção e sentido desses dois vetores aqui, que é o vetor V2 e o vetor V1, são direções diferentes, tá vendo? Formam entre si um ângulo alfa de 120 graus. Mas eles têm o mesmo tamanho, eles têm o mesmo módulo, tá bom? Mas são vetores diferentes, ok? Bom, esses vetores estão dispostos de uma maneira que a gente chama que eles estão origem com origem. E para a gente achar o tamanho desse vetor, com a disposição do jeito que eles estão aí, a gente vai utilizar uma regrinha chamada lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos vai nos dar o módulo desse vetor S. A regra do paralelogramo nos dá a direção e sentido do vetor soma, mas o que vai nos dar o módulo do vetor soma é a chamada lei dos cossenos, tá? Que eu vou escrever já já aqui para vocês, tá? Então, a regrinha do paralelogramo é só para obter a direção e o sentido do vetor soma, que é esse vetor que está na cor verde aqui. Então, você vai montar um paralelogramo. Os vetores que a gente está somando são apenas esses dois vetores na cor azul. Aí a gente monta o paralelogramo com segmentos de retas paralelos a cada um dos vetores. Então, está aqui, esse segmento de reta paralelo a esse e esse segmento de reta paralelo a esse outro. Aí o vetor soma tem origem na origem comum dos dois vetores que estão sendo somados e a extremidade no encontro dos dois segmentos de retas paralelos aos vetores que nós desenhamos aqui, tá ok? E para obter a soma desses dois vetores, pelo menos o módulo, né, vetor soma, a gente vai utilizar a regra, a lei dos cossenos, que diz para a gente o seguinte: o módulo do vetor soma ao quadrado é igual ao módulo do vetor V1 ao quadrado, mais o módulo do vetor V2 ao quadrado, mais duas vezes o vetor V1 vezes o vetor V2, vezes o cosseno de alfa, tá? Então, o módulo de S2 é V ao quadrado mais V ao quadrado, estou pegando só os módulos, tá? 2 vezes V, vezes o cosseno de 120. Vou fazer um passo de cada vez, tá? Então, S ao quadrado vai ser igual a 2 vezes V ao quadrado, igual a 2 vezes V ao quadrado, vezes o cosseno de 120. E aí vem o detalhezinho da trigonometria, que o que eu vou falar agora é matemática, tá? O que acontece? Aliás, tudo é matemática aqui, né? Que é soma de vetores, né? Então, olha só. O cosseno de 120
se você trabalhar com o círculo trigonométrico, você vai ver que o cosseno de 120 é o negativo do cosseno de 60, tá? O cosseno de 120 graus é o negativo do cosseno de 60. E o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Por quê? Porque o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento e vice-versa. E o complemento de 60 é 30. Então, o cosseno de 60 é o seno do seu complemento. O cosseno de 60 é igual a seno de 30, que é meio. Tá? Então, vai ser menos meio o valor do cosseno de 120, porque o cosseno de 120 é o negativo do cosseno de 60, que é meio. Tá? Então, nós vamos colocar aqui. Seno ao quadrado é igual a 2 vezes v ao quadrado mais 2 vezes v ao quadrado vezes menos meio. Então, s ao quadrado é igual a 2v ao quadrado menos, ó, menos. E aqui, ó, 2 dividido por 2 é 1. Então, é menos v2. Então, s ao quadrado é 2v2 menos v2. Então, é só v2. E a raiz quadrada de v2 é igual a v. Então, S é igual a v. Então, isso aqui é o que a gente chama de resposta. E parece um absurdo para você. Por quê? Você somou dois vetores de mesmo tamanho e deu o tamanho deles. Tá? Olha só, a resposta aqui é a letra E. Quando você vai somar dois vetores de módulos iguais, em que eles formam entre si um ângulo de 120 graus, vai dar ele mesmo. Vai dar o módulo deles mesmos, tá? Então, esses dois vetores aqui, ó, esse vetor tem tamanho igual a esse, que tem tamanho igual a esse. Simples assim, tá bom? Simples assim. Tá? Essa regrinha, então, que eu coloquei aqui para vocês, ela é muito comum, ela é muito utilizada em operações envolvendo vetores. Na maioria das vezes, essa soma, essa lei dos cossenos, vai cair em um teorema de Pitágoras. Por quê? Porque, às vezes, o ângulo alfa é de 90 graus. E o cosseno de 90 é zero. Se o cosseno de 90 for zero, ó, tudo isso aqui vai a zero. Tá vendo? E o que sobra para você é apenas o teorema de Pitágoras. Beleza? Mas nesse caso aqui, não. Porque o ângulo é 120. Tudo bem? Então, questão resolvida, questão gabaritada.